Hoje o nosso assunto vai ser sobre afetividade na educação infantil. Nós que somos professores de educação infantil devemos levar em consideração esse aspecto tão importante com as nossas crianças. E no dia a dia do meu trabalho eu recebi um texto muito sugestivo sobre afetividade na educação infantil. E eu quis trazer para vocês aqui essa conversa para saber, professor, você está mostrando, você está desenvolvendo essa afetividade na sua sala de aula, que é algo tão importante, um dos aspectos, não é? Um dos aspectos mais importantes na educação infantil, além de social, esse emocional, que é muito importante. Estudos revelam que a afetividade, quando ela faz parte do convívio na sala de aula, você, professor, se doa, né, para os seus alunos, as crianças elas aprendem com mais facilidade. Olha só que interessante, a criança, ela quando se sente num ambiente mais seguro, mais confortável, ela consegue lidar com todos os conflitos, ela consegue aprender com mais facilidade. Então, o afeto parte do professor. Então, o professor ele precisa demonstrar esse ato de carinho, esse ato de amor para as crianças. Eu trabalho na educação infantil, há 13 anos. Trabalhei 4 anos com o primeiro ano, né, o Fundamental 1. E o restante do tempo eu me descobri na educação infantil. Então eu percebo que as crianças elas sentem a necessidade de ser abraçadas, de receber um beijo da tia, da professora, e que muitas vezes elas chegam com tanta energia para contar que quando o professor ele não demonstra essa afetividade, ela se sente retraída. Ela acha que ninguém gosta dela, ela acha que o professor não gosta dela. E assim, claro que tem aqueles perfis de crianças que às vezes elas não gostam de serem abraçadas, de serem beijadas, e por vezes você dá um beijinho nela e ela já se sai, né? E quando se vira ela até limpa o beijo que a professora deu. Mas você como pedagogo, você precisa ter essa sensibilidade de achar outros meios que possam facilitar essa relação professor-aluno. Então, outras formas além de abraçar e beijar, como muitas crianças gostam, outras não. E nesse perfil dela apresentar uma resistência no beijo e no abraço, que algumas não gostam, você precisa demonstrar que existe essa afetividade com rodinhas de conversa, sentar ao lado dela quando ela estiver desenhando e perguntar. Então, várias outras estratégias, elas são bem-vindas no mundo da educação infantil quando a criança ela mostra essa resistência. Então, do 0 aos 5 anos de idade, as crianças elas guardam memórias afetivas muito grandes e fortes. Quem até hoje não tem aquela tia do infantil ou do Fundamental 1 que você lembra? Que chegava, dava um beijo na sua cabeça, que lhe abraçava quando chegava, que lhe parabenizava pela atividade bem feita. Quem de nós não lembramos? Eu acho que de 100%, acho que 80% das pessoas elas lembram de uma tia, de uma professora que estudou naquele tempo. Então a afetividade ela é muito importante nessa primeira instância, nessa primeira infância, porque ela desenvolve diversas habilidades. Ele fala que no desenvolvimento tem 2 componentes. No desenvolvimento intelectual são 2 componentes. Então, um é o cognitivo, que é esse que a gente desenvolve na maioria das nossas atividades, com atividades lúdicas, com jogos pedagógicos, com artes, com a coordenação motora fina.
Então, tudo isso que é cognitivo, que a gente trabalha na nossa sala de aula, com as nossas práticas pedagógicas, diante dos eixos norteadores da educação infantil. E o outro, que é o afeto. Então, os dois, eles andam de mãos dadas. Gente, não tem como você trabalhar com a educação infantil sem desenvolver o afeto da criança. Então, o afeto, ele está além do beijo e do abraço. Então, você desenvolve o afeto da criança quando o dia do brinquedo, por exemplo, ao dividir o brinquedo, ao emprestar o brinquedo, até mesmo nas palavrinhas mágicas que a gente tanto utiliza, que é com licença, por favor, utilizar a gentileza. Então, todo esse afeto entre professor e aluno gera o afeto do aluno. Então, é um para com o outro. Então, essas estruturas emocionais estão todas ligadas no afeto, que é desenvolvido na educação infantil. E aquelas crianças que passam mais de 12 horas na escola, né? Porque as escolas têm esse tempo integral, né? Que é de 12 horas, chega de 7 da manhã e sai de 7 da noite. Ou chega de 9 horas da manhã e sai de 5 e meia. Então, tudo isso, todo esse tempo que a criança passa na escola, sem receber um abraço, sem receber um beijo, isso não é legal. Mas, além desse abraço e beijo, como eu falei, tem outras formas também do afeto do professor com o aluno. Como eu falei um pouquinho anterior, a rodinha de conversa, sentar ao lado quando estiver desenhando, dar atenção, contar uma história. Então, tudo isso são formas de trazer o afeto para a sala de aula. E assim ele não se sente tão esquecido, tão diferente. Então, é importante o professor ter essa sensibilidade, esse olhar sensível. E o afeto não acontece, não tem hora para acontecer. Não, agora, por exemplo, agora que é a hora de chegar, eu vou dar um abraço e um beijo em todo mundo, pronto, essa é a minha hora do afeto. Não, gente, o afeto não tem momento certo para acontecer. Ele acontece o tempo todo, ao servir uma água, dar um beijo na cabeça, escolher um aluno para lhe ajudar em tal atividade. Então, o afeto ele está contido no dia a dia em sala de aula. E sobre os limites do afeto com essa criança, devemos lembrar, professores, que você não é o pai, nem mãe, nem irmã e nem os tios dessa criança. Você é o professor. Você precisa impor limites, sim. Quando você gosta muito, deixa o bichinho fazer, deixa ele fazer, né? Então vai levando assim meio que, eu gosto tanto dele. E diante desse tema que eu trouxe para vocês, a afetividade na educação infantil, você deve estar se perguntando, nossa, será que eu tenho afeto? Será que eu desenvolvo afeto com as minhas crianças? Será? Ou então deve estar se afirmando, eu não tenho afeto. Nossa, eu não consigo desenvolver carinho. Gente, nas faculdades de pedagogia, isso não se ensina. Não tem uma cadeira, uma disciplina, o afeto com as crianças. Não vai ter isso. Você desenvolve a partir do seu dia a dia. Você desenvolve a partir do amor pela sua profissão. Então você precisa parar, pensar e refletir um pouco. Por que será que eu não tenho esse afeto? Por que eu não consigo desenvolver esse afeto com as minhas crianças? Porque eu não consigo trazer essa afetividade na minha sala de aula. Então você tem que se perguntar e saber que isso não se aprende. Você tem um livro lá de autoajuda, eu preciso ser afetuosa fazendo isso. Não, gente. Isso se adquire. Então você precisa ter amor pela sua profissão. Você precisa ter amor pelas suas crianças e saber que aquela criança está indo para a escola para ver a minha tia, que aquela criança está levando uma cartinha de amor. Nossa, eu tenho muitas cartinhas de amor, muitas cartinhas. E você pode perceber que todas as cartinhas, eu estava até comentando sobre algumas cartinhas, observando as cartinhas dos meus alunos,
que uma eu recebi, aí tinha eu no meio da folha e cheios de corações ao lado. Eu acho que eu tenho esse desenho guardado. Vou até trazer pra vocês e bater uma foto e mostrar pra vocês. Eu no centro e vários outros corações. O outro desenho também. Eu no centro e as outras crianças ao redor. Ou seja, o respeito que essas crianças têm pela tia Nara e o amor todo envolvido, gente, é de não acreditar. Porque, nossa, eu construí isso, entendeu? É até emocionante falar. Porque é um trabalho, gente, é um trabalho de um ano, né? É um trabalho de uma vida que eu percorri para receber isso, entendeu? Então foram anos de estudo, fiz pós-graduação na educação infantil, fiz o magistério, fiz a pedagogia na faculdade e realmente nenhuma dessas cadeiras tinha afetividade, o afeto. Isso você se adquire e por muitas vezes eu já fui chamada também de seca, de sisuda, de vários nomes e me perguntei, nossa, eu sou assim? Não, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Os meus alunos gostam de mim, mas além dos meus alunos eu preciso mostrar, eu preciso transbordar esse amor. Então é você tem que ser o amor, entendeu? É difícil, com o dia a dia, falta de paciência às vezes em realizar planejamento e fazer de bolo e não ter aquela paciência, sabe? Às vezes realmente, gente, ser professor da educação infantil é um desafio todos os dias, mas você precisa saber que o seu aluno está ali esperando por você. Então eles ficam atentos para saber o que você vai fazer durante a aula. Eles ficam esperando que a professora, o que será que a tia Nara trouxe hoje? Aí tem um momento assim, vamos arrumar as cadeiras e sentar na rodinha, que eu trouxe uma coisa muito legal. Só a entonação e dizer que eu trouxe algo muito legal para eles já ficam felizes da vida. Então, como falei, o afeto não tem momento para acontecer, não tem momento certo. O afeto ele acontece diariamente. É a hora que chega na sala com um abraço, um simples beijo, passar a mãozinha na cabeça, ou dizer, você está tão cheiroso hoje. Então, assim, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, sim. Você que acha que não ou se você está na dúvida, para e pensa um pouquinho, porque você não é algo que aprende nos livros, não é algo que você vai aprender na faculdade. É algo que você precisa desenvolver, é uma habilidade aprendida com o seu dia a dia. Não tem livro, não tem matéria que lhe ensine, é uma habilidade desenvolvida a partir do seu dia a dia. E a sensibilidade, né? Um olhar diferenciado que você precisa ter para o seu aluno. Porque quando o essencial do professor é o grupo. Então você chega e observa todo o grupo, como eles estão brincando, o que eles estão conversando. Esse olhar diferenciado que o professor tem que ter. Quando você chega no grupo para saber, não, esses aqui são mais calmos, esses aqui são mais agitados, eita, esse aqui eu já estou vendo que está mais distante. E às vezes em grupo você consegue trabalhar e outras vezes não, você precisa trabalhar individualmente, né? Então você precisa trazer essa criança para o seu lado e desenvolver esse elo importante. Então, diante dessa abordagem que eu trouxe para vocês, seria bom vocês refletirem na sua profissão e saber o que falta para que eu consiga desenvolver essa habilidade da afetividade com os meus alunos. Eu gosto da minha profissão, eu desenvolvo as minhas atividades da melhor forma possível. Você procurar em si essas respostas, porque às vezes, na correria do dia a dia, apenas em fazer, entregar, às vezes você esquece desse seu objetivo, que é ser amorosa, carinhosa com os meus alunos, porque isso é um objetivo, gente.
Não tem para onde. Assim como no nosso planejamento tem identificar os números. Eu coloquei até depois que são as anotações do caderninho. Coloca no teu caderninho. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha que já tá no feed, certo? Então, se vocês perguntar o que eu preciso para desenvolver essa minha habilidade de ser afetuosa, porque a gente fica no corre-corre no dia a dia e às vezes a gente esquece. Vai, tá certo, tá bom, não sei o quê. Não, mas eu vou elogiar as atividades do meu aluno. Que lindo, meu amor, parabéns. Sabe? Aquela atenção já é suficiente para desenvolver esse elo, essa proximidade que ele precisa ter, que você precisa ter com o seu aluno. Então, a perguntinha que eu deixo aqui para vocês é: eu, como professor, estou afetando os meus alunos com o meu afeto? Então, afetividade nada é mais do que afetar. Então, de que forma eu estou afetando os meus alunos? Então, para pensar um pouquinho na sua profissão. Para um pouquinho para refletir sobre a necessidade que o seu aluno tem e mostrar para ele que ele é capaz. E ele vai conseguir realizar, desenvolver suas competências e suas habilidades. Às vezes é só um beijo, um abraço que ele precisa para ele conseguir desenvolver intelectualmente. Então fica aqui o meu carinho todo especial por você, professor, e que você consiga desenvolver suas práticas na sala de aula com o maior amor do mundo, certo? Então, um beijo, até mais.